Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem. Que isso, eu tô me sentindo até uma pessoa responsável agora. É? Quando você fala Rapaz. com... Não posso nem usar, eu ia fazer uma piadinha, mas você sabe, a casa vai cair. Episódio importantíssimo hoje, hein, Robertinho? Pô, sexta-feira é o dia do almoço, a gente reúne com os nossos seguidores, com os nossos inscritos, com os membros, pra gente trocar ideia com eles. E volta agora pra falar, pra mim, de um assunto seríssimo. Talvez um dos problemas mais importantes que o Brasil passa em termos de desvio de poderes, de influência, de valores. Mas vamos falar de outras coisas também, né? Não é só isso. Vamos, né, pô? Pô, vamos aproveitar o patrãozinho demais, não? Patrãozinho é foda. Aí você me rebenta, Albertinho. Aí você me rebenta, tá geral falando que o cara comprou Três Irmãos, velho. Você ainda chama o cara de patrão, velho. Bom, vamos lá. Eduardo Moreira, obrigado, viu, Edu? Valeu, meu irmão. Já te falei aí antes da gente entrar no ar. Sou um super admirador do podcast de vocês. Vocês fazem um trabalho super importante e corajoso também, cara. Obrigado. Espero que a próxima a gente seja presencialmente ali, né? Vamos Na mesa, sim. Trocando ideia. Pô, que história é que é essa de comprar o Três Irmãos? Já ouviu falar disso daí? A gente está comprando tudo, o pessoal está dizendo, né, meu irmão? A gente é dono de tudo. O pior, você não sabe, são as histórias de onde vem o dinheiro para a gente comprar tudo. Né? Porque tem do isso que seu você está banco. falando que a gente está comprando tudo. Não! Vem do seu banco. A galera diz que vem do Irã, do US8, mas eu tô falando de galera séria que posta no X, que agora é X, né? Twitter, sei lá como é que chama aquele negócio. Então diz que vem do US8, a galera vem do negócio do George Soros, lá daquele Open Society. Tem uns 6 lugares diferentes. Então, da assim, China, agora que você acabou de voltar da China, né? Então, Xi resumindo, a gente Jinping tá também. cheio de dinheiro e comprou todo mundo. Resumindo, é isso. Não, mas ó, eu vou te falar assim, você fez um lançamento, não sei quanto tempo, você fez um lançamento muito grande no ICL, né? Fizemos. E foi uma loucura, assim, eu acompanhei o ao vivo, vi alguns canais de direita reagindo, assim, os caras ficaram enlouquecidos, assim, sabe? O que esse cara tá fazendo, meu Deus? Quanto benefício, tipo, é um produto... Eu vi um cara calculando, tipo, se oferecer uma parada que poderia valer 300 mil reais, é isso mesmo. você ofereceu o negócio pros caras por 10 mil. Não, por 7, só que o detalhe, e aí foi uma coisa que a gente fez que nunca ninguém no mundo tinha feito. Por que a gente fez esse negócio? A gente estava precisando de dinheiro para construir uma grande sede, um centro cultural, que vai custar uns 50 milhões de reais para construir, e para fazer todas essas coisas que a gente está fazendo agora. Então, a gente contratou um monte de jornalista, aumentou o nosso jornalismo pra caramba, lançou novos programas. A gente está com 350 pessoas na equipe, cara, para tu ter uma ideia do tamanho da equipe. Então, a gente precisava adiantar esse dinheiro. Aí, o que a gente fez? A gente falou, vamos criar 5 mil títulos, e esses títulos, como essas pessoas vão financiar o nosso crescimento, elas têm direito a tudo que a gente vai fazer para sempre. Elas e a família delas. E se elas quiserem um dia vender, elas podem, através da gente. Então é o seguinte, cara, se esse título lá na frente, sei lá, tiver valendo a mesma coisa ou valendo mais, essas pessoas vão ter estudado, feito pós-graduação, master internacional, tudo de graça. Cara, foi uma aula aquilo ali, velho. Foi bacana, foi legal mesmo. Eu aprendi muito com aquela apresentação sua ali. E aí, como você se preparou para aquilo ali? Cara, eu sou um cara que não tem muita paciência para o dia a dia da administração dos negócios, a parte burocrática. Nunca tive. Eu sempre fui um cara focado em inovar, ter ideia diferente, juntar, né? Enfim, eu sempre digo o seguinte, Rodrigo, que na vida é como se fosse um jogo da memória, cara. Todas as experiências que você vai tendo, então se você foi vendedor de uma loja, se você trabalhou um dia na área administrativa fazendo algum trabalho ali burocrático, se você foi um cara que estudou lá matemática na escola, conversou com um cara que te disse da experiência dele, tudo isso são pecinhas de quebra-cabeça ou peças de jogo da memória que você vai abrindo. E, a princípio, elas não têm nada a ver uma com a outra.
Mas se você presta atenção em cada uma dessas oportunidades e aprende de verdade, em vez de deixar aquilo passar batido, porque isso não me importa, então não vou prestar atenção, chega um determinado momento da vida que você vai ficando mais velho e já abriu cartas suficientes desse jogo, que você começa a juntar e aí você tem a chance de inovar. Né? Aí você tem a chance de falar, calma aí, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, então eu aprendi um monte de coisa lá, aquilo não é jogado fora. Aquilo, assim, o mercado financeiro, dentro do sistema capitalista, é o que existe para você financiar o crescimento das empresas. Então você traz vários sócios para o negócio. Só que a galera, né, usa isso de uma maneira... a ferramenta é utilizada de uma maneira para beneficiar um pequeno grupo, mas a ideia é muito parecida com a ideia de uma cooperativa. Né? Então, se você for pensar, as ações de uma empresa significa que você está trazendo um monte de sócio para ser dono da empresa. Uma cooperativa é isso. Todas as pessoas que trabalham ali, o trabalho delas é o investimento que elas fazem, então elas têm um pedacinho, né, daquele negócio ali. O que a gente fez, né, nesse negócio do ICL foi isso. A gente falou o seguinte, é como se a gente estivesse emitindo uma ação e os dividendos que você vai ganhar da ação vai ser você poder fazer, você e seus filhos, uma pós-graduação por ano, você vai poder tirar um diploma internacional. Agora a gente acabou de fazer, cara, com a Universidade de Milão. As pessoas vão poder se formar com diploma da Universidade de Milão, cara. Não é que é o ICL em parceria com... Não, é o diploma que vem de lá. Da Universidade de lá. A pessoa tem o e-mail @ da Universidade de Milão. Ela é formada pela Universidade de Milão. Irmão, a gente fez isso para essas pessoas que entraram no Eterno. Sabe quanto que custou para elas? De graça. Todas que quiseram. 1.000 entraram, porque só tinha 1.000 vagas. Só isso já vale muito mais do que os 7.000. Muito mais. Só que ela ainda pode fazer isso e depois sair e ainda pegar o dinheiro de volta. Entendeu? Então, é você juntar as peças para você tentar criar uma coisa que é nova como resultado, mas é uma junção de várias outras coisas que sempre existiram, sempre tiveram aí, né? Ô, Edu, você e o Gessé Souza que fundaram o ICL? Na verdade, a fundação do ICL fomos eu e o Rafael Donatiello, né? Surge como um programa de educação financeira e com uma proposta bem diferente, né? Eu tinha saído do mercado financeiro e eu sempre gostei de ensinar, né? Eu fui professor particular para pagar minha faculdade, eu paguei dando aula particular e dei aula particular também quando eu estava no 2º grau, hoje chama, acho que é ensino médio, né? Mas na nossa época chamava 2º grau, e sempre gostei muito desse lance de buscar exemplos para poder fazer as coisas ficarem mais fáceis de ser compreendidas, transformar o complicado numa coisa simples. Eu acho que essa é a habilidade que eu tenho. E aí, cara, eu cheguei e falei, vou fazer isso com o mercado financeiro. Mas o que tinha disponível no mercado financeiro, que eles chamavam de educação financeira, era o lance de falar o seguinte, você vai ficar rico, entendeu? Você vai aprender a operação, você vai não sei o quê. E é mentira, é impossível. É impossível. Todo mundo que diz que tem um método para você ficar rico, rápido, não sei o quê, é 100% golpe. 100%. Cara, eu vou te falar, todas essas histórias que esses Primo Rico, esses Pablo Marçal, esses caras tudo, cara, é 100% mentira. Não tem, porque você imagina o seguinte, se tivesse essa fórmula para a galera ficar rica, esses caras estavam dando curso de como é que faz essa fórmula, os caras estavam usando a fórmula e ficando rico. E a riqueza desses caras nunca vem do mercado. Vem do curso. É do curso deles. É óbvio, cara. Então esse negócio assim, não existe. Agora, tem uma coisa que existe, que foi o que eu me propus a fazer, que é o seguinte, é ensinar para as pessoas o que é o mercado. O que é um banco, o que um banco faz, o que uma corretora faz. Qual a diferença dos dois? Onde um pode te pegar numa armadilha, onde é que o outro pode pegar numa armadilha? O que é um fundo de ação? O que é um título de renda fixa? O que é um título? Aí é o seguinte, aí é você aprender os riscos que cada uma dessas coisas tem e ir tentando navegar nesse mercado com todas as dificuldades e riscos que esse mercado tem, sem fórmula mágica nenhuma. Aí todo mundo falou que esse negócio era uma maluquice, que como eu não ensinava a ficar rico, eu não ia conseguir vender nenhum curso. Mas aí, cara, um monte de gente começou a querer
fazer. Aí eles trocaram e falaram o seguinte: você é oportunista, porque você resolveu vender isso para a esquerda porque não tinha ninguém que vendia para a esquerda. Você não é de esquerda. Sempre, né? Sempre tem alguma coisa que você está fazendo que é errada. E aí esse negócio começou a pegar uma tração muito grande. E aí eu, um dia sentado com o Gessé chegou para mim e falou: pô, Eduardo, isso que vocês fazem é muito legal. A gente tinha que arranjar um jeito de transformar isso numa academia de tudo, onde as pessoas pudessem aprender tudo com os melhores professores do mundo, né? Não só do Brasil. E o desafio era o seguinte, cara, quando a gente fala de todo mundo, tem muita gente dentro de todo mundo que não tem nada para pagar, né? Então a gente tinha que fazer uma coisa que, para quem pudesse pagar, fosse muito barato, e para quem não pudesse pagar, fosse de graça. E só tem um jeito de fechar essa conta, né? É ter muita gente, né, fazendo o negócio para poder fechar a conta. E aí a gente tomou esse risco, eu resolvi tomar esse risco. A gente começou fazendo esse curso, né? Essa plataforma de cursos que passou a ter o nome de ICL, Instituto Conhecimento Liberta, inspirado nessa ideia do Gessé, com 14 cursos. E hoje esse negócio tem mais de 300 cursos, são mais de 5.000 aulas que tem lá dentro, e o preço é o mesmo que tinha quando tinha 14 cursos. E tem 40 mil pessoas que vieram através das instituições parceiras que falaram: a gente não tem nem os R$47 por mês. E 100% das que vieram a gente deu bolsa, através dessas instituições parceiras. Então virou aquele projeto, e cada vez com mais cursos, e cada vez com... Agora tem documentários, né? Então a gente... É uma maneira de você aprender também através dos bons documentários, né? O pessoal lá fora chama de infotainment, né? Que é informação com entretenimento, né? E então a gente comprou um catálogo enorme, a gente produz documentários, a gente faz, né, acordos para ter o direito de transmitir documentários nacionais espetaculares. Então são hoje já mais de 200 documentários que a gente tem lá. E tudo isso, cara, vai entrando nessa disputa do que as pessoas assistem, né? Porque, irmão, as nossas opiniões, elas não são sobre fatos, sabe? Pô, tu não tá lá em Brasília agora vendo o que os caras estão falando. Tu não tá com acesso ao celular do cara. Você tá lendo as notícias e tá reagindo sobre elas. Você não tá na Amazônia vendo o que está sendo devastado. Você não tá vendo a situação dos Yanomamis. Você tá vendo e ouvindo uma história. Então, a pergunta é a seguinte: pô, se as pessoas reagem às histórias e não aos fatos, né, quem é que está contando essas histórias? Que, por exemplo, o MST, a vida inteira a história que eu ouvi ser contada do MST veio de latifundiários, de grandes donos de terra improdutiva. Todos os donos dos grandes veículos de mídia do Brasil, estamos falando dos Marinhos da Globo, dos Frias, da Folha, dos Mesquita do Estadão, estamos falando dos Abravanel, todos, você pegar todos, os Saad, da Bandeira, todos, sempre foram grandes proprietários de terra, e muitas dessas terras improdutivas. Qual a história que esses caras vão contar de uma galera que luta para poder ter terra para poder plantar, entendeu? É óbvio que é uma história diferente da história que uma pessoa que é um pequeno camponês vai contar. Então, talvez nenhuma das duas seja o fato, né? As duas são versões diferentes. O grande problema é a gente sempre estar vendo o mesmo fato. Vou te contar um caso de bastidor, que eu acho que tu vai gostar. Por favor. Quando eu estava lá na reforma da Previdência, né, as pessoas começaram a me conhecer no negócio da reforma da Previdência, porque o Frei Davi pediu para o Paulo Paim, senador Paulo Paim, me chamar para dar uma palestra lá. Aí eu dei a palestra, e aí a palestra viralizou, etc. E aí o Janones, naquela época pouco conhecido assim das pessoas, ele entrou em contato comigo, conseguiu meu celular e falou: pô, cara, me mandaram aqui teu vídeo, eu gostei do teu vídeo, você pode vir aqui me explicar? Aí eu fui lá, né, no gabinete dele, sentei, expliquei, na vez seguinte que eu fui a Brasília. Aí ele falou: cara, você me convenceu totalmente, só tem uma dúvida. Pô, se esse negócio é assim, por que nenhum economista bom fala isso? Eu falei: olha que valiosa essa tua pergunta. O conceito que você tem de economista bom são os economistas que você assiste na Globo News, na Globo, no SBT. Ele falou: exatamente, é esses que eu estou chamando de economista bom. E você nunca vai ver
sei lá, o Eduardo Faniani, você nunca vai ver um professor, sei lá, aqui da USP ou da PUC, você nunca vai ver o Ladislau Dalbor, você nunca vai ver, sei lá, o Jones Manuel, você nunca vai ver, que não é economista, mas fala muito bem de economia, você nunca vai ver José essa turma. Cobori, Cobori, que é Humberto Matos. espetacular, que está sempre em vocês, sempre vejo os cortes do Cobori aqui. Vocês nunca vão ver. Então, você vai moldando na cabeça das pessoas que o economista bom é aquele cara de banco que usa terno, que aparece no horário nobre da televisão ali, entendeu? Falando sobre o que aconteceu. Isso vai virando uma verdade. Isso vira uma verdade para as pessoas, entendeu? Então, a ideia do ICL é exatamente apresentar uma versão dos fatos que nunca teve, assim, tamanho, né? Porque é mentira dizer que ela nunca foi mostrada, mas sempre foi mostrada para pequenos nichos, pequenas bolhas. E a nossa ideia era ficar de um tamanho que a gente pudesse disputar isso com a mídia hegemônica, né? E hoje em dia, assim, é óbvio que a gente é muito menor que uma Rede Globo, etc., mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, em alguns horários do dia, a gente tem mais audiência que a Globo News, né? Eu vejo que você está contando a história de uma maioria, mas que não tem oportunidade de contar a sua história, né? E para você tá tudo bem. Sim, eu quero realmente contar a história dessas pessoas. Eu tô do lado dessas pessoas, eu quero contar a versão delas. Ou, ao mesmo tempo, você tem uma preocupação com a neutralidade de tipo, não vou tentar não pegar nenhum viés aqui na hora de contar essa história, porque a gente sabe que tem outros meios de comunicação que são bem enviesados, são revisionistas, que querem fazer a história do jeito deles, né? E o ICL, como que você conduz isso aí dentro hoje? Cara, não existe opinião sem viés, né? Não existe opinião, né? Concordo. Porque nós sempre, por definição, a gente vai ver uma parte do todo. É impossível, ninguém é onipresente, onisciente, né? Que é a definição de Deus que as pessoas dão, que vê em tudo. Na minha época era no Thundercats, né? O olho que tudo vê, se lembra do Thundercats? O olho de Tandera. O olho de Tandera, irmão, não tem essa história, né, irmão? Então, a gente sempre vê uma parte das coisas. Não adianta, a gente nasce numa determinada família, a gente ouve as histórias que nossos pais nos contam, a gente ouve as histórias que os primeiros professores e professoras nos contaram, nos educando, né? A gente tem os nossos amigos de infância. Então, tudo isso, o primeiro emprego que a gente tem, aquela pessoa que é a nossa chefe ali, que a gente admira ou não admira. Então, os primeiros livros que dão para a gente ler. Todo mundo tem um viés. Isso vai criando na nossa cabeça caminhos mentais mesmo, daquilo que a gente tem que sobreviver, irmão. Para sobreviver dentro de uma sociedade que tem códigos, a gente tem que criar, né, a nossa adaptação a essa sociedade. Então, todo mundo tem um viés. Todo mundo tem um viés, todo mundo tem um lado. O ponto é, primeiro, você saber que você tem um lado. Porque eu vejo muita gente falando, não. Pô, eu não tenho lado. Não existe. Então, tu tá vivendo, como espírito, entendeu? Sei lá, tu tá integrado ao todo, né? Tu virou o Buda, né? Mas, todo mundo tem lado. E aí, quando você tem lado, eu faço muito isso. Você passa para as pessoas a sua opinião, que vem da sua experiência, que vem do seu conhecimento, da parte com a qual você teve contato. Aí eu acho que é importante você ter honestidade na sua opinião, que é o seguinte, olha, o que eu estou falando, eu acho que é certo, senão eu não estava falando. E eu acho que é o melhor que eu tenho para contribuir. Você vai me falar o que você está falando, pode ser que a gente não chegue em acordo nenhum, e é o mais normal, as pessoas não chegarem a acordo nenhum. Pode ser que a gente mova um pouco, cada um para o outro lado. Mas eu estou sendo honesto no que eu estou falando e no que eu acho. Não existe por trás um outro interesse, que é um interesse pessoal, ou escuso, ou alguma coisa, para eu estar falando isso, né? Que é o que a gente vê muitas vezes. Ou seja, a pessoa ela não tem aquela opinião. Ela não acha que aquilo é a verdade, mas ela precisa falar aquilo por uma outra coisa que ela está querendo. Isso é o que a gente chama de desonestidade intelectual. Então, existem pessoas que pensam diferente da gente, mas acreditam
no que elas estão falando. E a gente vai brigar, a gente vai lutar, a gente vai, meu irmão, vai ser o caos. Mas pelo debater. menos é isso mesmo. Mas é o bom combate. Esse é o bom combate, sim, entendeu? Sim. Então eu acho que é isso. Não existe essa imparcialidade. Isso é uma ilusão. Concordo 100%. Ou, você pode falar, Bertinho? Não, eu ia falar sobre isso, sobre os vieses, que é impossível você maturar sobre isso. Outra coisa é que muitas vezes você defende uma opinião que não é sua. E não é nem pelo interesse maior. É só por um viés de confirmação, que você precisa de um grupo de aceitação. E isso acontece, acho até que com mais frequência do que essa mentira intelectual, onde o cara realmente tem uma informação e manipula a informação para de alguma forma levar vantagem. Isso também existe. Mas o que eu percebo é que a grande maioria replica discursos que ela não acredita ou que ela sabe que é mentira, não porque ela está ganhando um benefício com isso, só simplesmente pelo aceite que ela tem em um determinado grupo, sabe? É um viés de confirmação de carência emocional que a pessoa tem. Eu acho que nos que exploram, ou seja, a classe dominante, existe mais o lance da desonestidade intelectual. E nos explorados existe mais isso que você está falando. Concordo 100% contigo, é isso mesmo. Ô Edu, e além de contar histórias no ICL, eu vejo que de um tempo para cá, vocês também estão tomando uma posição importantíssima no nosso país, que é uma posição de investigar histórias também, né, a fundo. Eu acompanhei recente o piloto, o Mauro, que foi aí, eu acho que fez uma das denúncias mais importantes dos últimos anos aí. Essa denúncia aconteceu dentro do ICL. Não é fácil comprar uma briga dessa, né? O Matozinho, você Matozinho, fala, né? A galera, Matozinho, isso aí né? Que foi uma denúncia ali que contribuiu para Operação Carbono Oculto, né? Exato. Pô, dele vai dizendo que... Pô, esse cara, ele é uma caixa de Pandora. Parece que todos os males passaram ali dentro do avião dele, pô. Não, o problema é o seguinte, irmão. É que é tanto mal, disso que você estava dos males, né? Que passou um monte de mal ali dentro, e um monte de mal e um monte de outro avião também, irmão. É que a gente conseguiu entrar num. Ali a gente conseguiu entrar num deles, né? E aí tem essa impressão de, caramba, todos os males do mundo. Não, porque se a gente não conhece nenhum dos males, os que a gente conhece viram todos os males do mundo, concorda? Mas aí eu acho que o ICL tem uma coisa que é muito importante, cara. Muito, muito, muito. E quando até hoje, eu tenho que defender essa posição perante ali meus sócios, outras pessoas que vêm dar dica do que eu tinha que fazer com o ICL, etc. Foi uma coisa que eu decidi no começo do ICL. Que foi o seguinte: eu não quero ter patrocínio, propaganda, nem dinheiro público. Não quero. Não quero. Por quê? Porque no momento que eu tiver, irmão, aí eu já não tenho a rédea do jogo. Eu não posso falar o que eu acho. No momento que entrar um dinheiro aqui do governo, no momento que entrar o dinheiro... Imagina, Americanas patrocinou a gente. E aí? Aí tem o negócio do Jorge Paulo Lema lá. Como é que eu vou falar, irmão? Eu vou falar o quê ali? E essa foi uma decisão muito difícil, cara, porque a gente nem monetiza os vídeos no YouTube. E veja só que eu não estou querendo falar que a gente é melhor do que ninguém por causa disso, mas o que eu estou querendo te falar é o seguinte: para você poder enfrentar e denunciar essa turma, você tem que criar, cara, um escudo monstruoso, porque senão eles te engolem. Eu vim do mercado financeiro 20 anos. O mercado financeiro, ele engole todo mundo fazendo isso que o dono do Master fez. Começa devagarzinho, que nem droga. A mãe da gente não falava isso. Filho, não aceita o primeiro negocinho que o cara te dá de graça, não. Que depois ele te dá um cigarrinho, depois ele te dá outro, daqui a pouco tu tá viciado, daqui a pouco tu fica dependente dele. O mercado financeiro é igualzinho, cara. Ele chega, pô, vem cá. Não, vamos jantar. Eu te pago. Não, pô, na hora da conta, que é isso, cara? Com prazer te trazer aqui. Aí, pô, o cara já te pagou um jantar. Aí daqui a pouco, irmão, o cara vem, não sei o quê, pô, te mandou no Natal um presente, mandou uma Mont Blanc lá, uma caneta para você. Aí daqui a pouco, o seguinte, quando tu viu, tu tá na mão do cara. Né? Assim, então, hoje eu cheguei num ponto, talvez meio paranoico, e eu me tornei um cara meio paranoico mesmo, que é o seguinte, cara, eu não saio de casa. O pessoal me chama para jantar, o pessoal me chama para, às vezes, festa,
entendeu? Evento social, inauguração, assinatura de livro, eu não vou. Você não vai me Você ver em lugar aprendeu nenhum. isso por observação ou por experiência própria? Cara, pelos dois, observação e experiência própria. Porque você Então já chega... rolou com você. Já rolou, então. Vários lugares onde eu fui, uma pessoa que, cara, eu sei que é uma pessoa que não é legal, e aí, de repente, tem um amigo meu em comum, ele chega, pô, Eduardo, vem cá que eu quero te apresentar. Aí tu tá ali com o cara, aí daqui a pouco tu tomou um uísque, o cara tomou um uísque, aí o cara te contou um segredo ali, falando assim, pô, vou te contar um negócio, mas fica aqui entre nós. Aí se tu tá ali e ouviu o segredo, tu não pode contar o segredo. Aí não sei o quê, daqui a pouco tu viu, tu fala, pô, desse cara eu não posso mais falar mal. Entendeu? Porque, então, cara, o jogo é muito bruto, cara. Quem frequenta Brasília, cara, sabe que esse é um dos grandes males de Brasília. Tá todo mundo brigando ali, mas, irmão, nas festas está todo mundo junto. Uma vez eu fui para Brasília, nesse negócio da Previdência, um dos deputados, gente boa pra caramba, meu amigo, chegou e falou, pô, vamos sair daqui, vou passar ali na casa do deputado tal, que tá tendo uma festa. Eu, pô, cansado, mas estava das primeiras vezes que eu estava em Brasília, eu falei, pô, vou lá, né, cara, não vou fazer desfeita aqui com o cara, não sei o que, deputado, etc. Meu irmão, cheguei na festa, era uma festa que o deputado estava dando para homenagear o recém-empossado Pedro Guimarães na presidência da Caixa. Irmão, estava todo mundo. Detalhe, a festa era na casa de um deputado de um partido que se diz de esquerda. A festa era na casa de um deputado que se diz de esquerda, para o Pedro Guimarães, que assumiu a Caixa no governo Bolsonaro. Na festa estava todo mundo tomando uísque, oba-oba, e etc. Então, só para deixar, não era o PT, tá? Que eu vi umas pessoas comentando aqui. Não era o PT. Dessa vez não era o PT. Mas poderia ter sido, tá? Poderia ter sido. Então, irmão, é punk o negócio, cara. É punk o negócio. E nessa festa é proibido falar de política, viu? E aí começa, aí vem o jogo, que é o jogo, porque agora tá aparecendo um monte de negócio do vídeo da cueca, voltou, aí outro negócio em Brasília, de todo mundo na suruba lá, não sei o quê. E, pô, isso está aparecendo agora, claro, como cortina de fumaça para o negócio do Banco Master. Mas, cara, isso no mercado financeiro, em Brasília, é o normal. Entendeu? Esse mercado do oba-oba, o mercado dos prazeres da vida, cara, esse mercado aí é bombado, né? A bomba da vez é o Banco Master. Tudo está sendo feito para encobrir o que está rolando ali, porque não pode descobrir. Se descobrir o que está rolando aqui nesse Banco Master, muita gente vai se lascar com isso. É isso? Cara, mas vamos lá. Se lembra que você falou agora do avião? E a gente falou, pô, todos os males do mundo estão ali. E eu falei, não, porque a gente conseguiu entrar no primeiro avião. Mas se a gente pegar as histórias que a gente ouviu desse avião, a gente consegue abrir uma teia que vai pegar muita gente. Que vai pegar um, que vai pegar o outro, que vai pegar o outro, que vai pegar o outro. O caso do Banco Master é assim também. Então, o que eu estou querendo dizer? Os grandes bancos do Brasil, se você entrar a fundo em qualquer um desses grandes bancos, pô, tu vai pegar um monte de gente. Porque essas grandes operações de privatização, essas grandes concessões, aí você vê essas vendas de terra que tem, sabe, com descontos. Todos esses grandes negócios são negócios que precisam passar por uma instituição, né? Então, você tem que ter um banco para poder fazer isso, e você tem que ter, normalmente, um escritório de advocacia para poder fazer isso também. E os grandes bancos e os grandes escritórios de advocacia, as pessoas têm na cabeça o banco como sendo um lugar que faz ali investimentos, aplicações, né, gerencia o nosso dinheiro, e é aí que ele ganha dinheiro. Hoje em dia, não. Esses grandes bancos, eles são grandes escritórios de lobby. Então, eles ficam disputando o acesso ao poder. Então, eles disputam acesso aos deputados, acesso aos governadores, acesso aos vereadores, acesso aos ministros, acesso ao presidente, independente de quem sejam os presidentes, eles ficam disputando entre eles, né?
E aí, com essa influência, eles, obviamente, usam essa influência para poderem celebrar negócios ali que são muito mais rentáveis do que o investimento que você faz ali, ele ganha uma taxa de administração, etc. Veja o caso da Sabesp. O caso da Sabesp, quando foi privatizada aqui em São Paulo, enfim, o governo de São Paulo decidiu fazer essa privatização. Quem tocou a privatização, acho que foi o BTG e uma ou duas outras instituições. E aí, no dia que saiu a operação, as ações foram vendidas a 62, mas no mesmo dia ela já estava a 67 e a ação já estava a 82. Então você tinha mais ou menos ali 20% de ganho para quem pegasse as ações. Só que era o seguinte, elas não tinham sido distribuídas ainda. O Estado de São Paulo ele podia escolher quanto ele ia dar para cada uma das pessoas que colocou ordem. Todos os bancos colocaram uma ordem muito maior do que sabiam que iam ganhar, né? Porque aí depois tem um corte que eles fazem, chamam de rateio isso, né? Eles fazem um rateio e dão um pedaço do que cada um pediu. Só que não é proporcional. O Estado, a critério dele, ou seja, o Tarcísio, a critério dele, ele escolhe quanto ele vai dar para cada um dos bancos. Então, você imagina que essa operação foram 15 bilhões de reais em ações, 20% de ganho, 3 bilhões de reais de ganho. Assim, realizado, porque o cara já ia receber a ação valendo 82, mas ele tinha que pagar 67. Então, o Tarcísio, ele tinha 3 bilhões de reais em cheque para dar. Então, ele podia escolher, eu vou dar 500 milhões de lucro para esse, 300 para esse, 200 para esse. E aí, quem que ele vai escolher? Aí vem, quem tem mais influência? Quem tem mais proximidade? Quem vai prometer mais coisa para ele? Então, isso é um exemplo para você, de como, cara, esses contatos, essas influências são rentáveis. É da ordem de bilhão, né? Ou quando, por exemplo, essa influência, quando você sabe que uma coisa vai acontecer antes dela acontecer. Então, por exemplo, se tem um estado, ou um município, ou o próprio governo, e ele muda a regra dos precatórios que ele vai pagar. Eu vou pagar esse e não vou pagar esse. Esse ano eu vou deixar de pagar todos. Esse ano eu vou pagar todos, por exemplo. Uhum. O preço do precatório pode variar de 10% do valor dele para 80% do valor dele. Por isso que o mercado de precatórios sempre foi, assim, uma bagunça, para não dizer outra coisa aqui, né? E posso dizer, sim, durante muito tempo foi a maior roubalheira o negócio de precatório, com todo mundo envolvido, né? Então, irmão, assim, esse lance dos bancos é difícil entrar, é difícil furar a cortina, né, para ver os bastidores do teatro ali. E aí, com esse Banco Master, esse dono do Banco Master, ele é um emergente no mercado financeiro. Ele é um cara que tentou entrar e assim, pular todas as etapas. Para fazer isso, ele adotou a seguinte estratégia. Ele falou o seguinte, olha só, para eu pular todas as etapas e competir com os maiores, eu vou ter que agradar muita gente. Eu vou ter que fazer muita gente feliz, né? Sabe o faz-me rir do Tropa de Elite, que o cara fala assim, pô, irmão, faz gente rir, a gente tem que fazer rir, né? Então esse cara tinha que fazer um monte de gente rir. E ele começou a exercer esse tráfico de influência de uma maneira muito, assim, muito ostensiva, né? E sem disfarçar. E confiando que como ele celebrava, né, algum tipo de contrato ou acordo, tinha relação, ou fazia festa, ou emprestava, sei lá, o avião, a lancha, sei lá o que ele emprestava, ele oferecia todos esses luxos, esses confortos, essas benesses. É aquilo que eu te falei do uísque. Ele ia ter essa galera toda, só que do uísque vezes 1 milhão de vezes, né? Ele ia ter essa galera toda no bolso. E foi tendo. E o Master, é só olhar os números, o Master, ele tinha um patrimônio, se não me engano, era de 30 milhões de reais em 2019 ou 2018. O patrimônio dele, antes de quebrar agora, era 4 bilhões. Qual
Qual negócio do mundo vai de 30 milhões para 4 bilhões em 6 anos? Não existe. Não tem como. É óbvio que não tem como. Entendeu? Nesse ano que ele tinha o patrimônio de 30 milhões, ele teve um prejuízo de 2 milhões de reais, para no último declarar um lucro de 1 bilhão. Entendeu? Então, assim, não tem, eu estou te falando, não tem como. Não tem como fazer isso, irmão. Como que a Receita Federal fala sobre isso? Não seria uma parte oportuna para ela enxergar essas movimentações num volume desse? Sim. Ver o cara mexendo 5 mil aqui embaixo e isso aí é invisível? Então, isso, na verdade, você tem vários órgãos fiscalizadores, né, que podem acender ali uma luz amarela para investigar esse negócio. O pessoal chama o nomezinho bonitinho Red Flag, né, que é a bandeira vermelha, né, que eles chamam. Então, você tem, por exemplo, a CVM pode pegar coisa, o Banco Central pode pegar coisa, a Receita pode pegar coisa, né? Mas aí, cara, esses caras são muito fortes também no lobby jurídico deles. Mas muito, muito, muito. Então, hoje em dia, os grandes bancos de investimento, a atuação deles no campo do judiciário, cara, é assim, é surreal. Apesar de saber disso, eu fiquei impressionado, muito impressionado, quando eu vi esse contrato lá com a esposa, com o escritório da esposa e do filhos. 30 milhões. Isso, até para mim, meu irmão, que conheço como é que funciona esses bastidores nojentos da história, até para mim, esse negócio foi completamente, assim, surpreendente, cara. Tem gente falando, mas isso aí é pingo perto do resto. Não é, cara, 126 milhões não é pingo em lugar nenhum do mundo. Sabe qual é? E aí hoje saiu essa matéria do UOL, e eu estou citando as matérias, né, exatamente com a responsabilidade de falar onde é que eu li o negócio, dizendo que os caras apuraram e acho que são 7 ou 70 mil processos, é um número gigante. 77 mil 77 mil processos. Só Caraca, um era do escritório. E um processo de difamação, irmão. De difamação. Eu já coloquei processo de difamação, danos morais, em cima de gente que falou mentira a meu respeito. Custou acho que 10 mil reais. Contratar, nem isso talvez tenha custado. Meu irmão, 126 milhões. Aí eu estava lendo na outra matéria, que eu nem sabia que a esposa dele tinha um escritório de advocacia. Eu conheço os principais escritórios do Brasil, são conhecidos. Né? Você tem Pinheiro Neto, tem o Veirano, você tem o Musnick, você tem vários escritórios que são escritórios famosos. Eu nunca tinha ouvido falar. A Eli, que ela é formada em publicidade e depois fez direito, pelo que eu li ali. Ou seja, irmão, é óbvio que esse negócio é para ter proximidade. Só se alguém for muito trouxa para não acreditar que isso é para ter proximidade, entendeu, cara? Então, assim, mas aí eu te falo, essa é a importância do Banco Master. Porque, se você entra por aí pelo Banco Master, a gente já viu também que o advogado lá de um dos diretores voou com Toffoli para Lima. 2 dias depois, o Toffoli já puxou a parada e meteu o sigilo. Aí eu te pergunto, qual a lógica de um cara que tem um processo na justiça querer passar para a última instância, onde se ele perder não pode mais recorrer? Sendo que se ele começa na primeira instância, ele vai ter a chance no STF também. Mas por que ele quer ir direto para lá? Por causa do sigilo, irmão. Por causa do sigilo. Porque se abrir... vocês viram que ele não quis dar a senha do celular dele, e o celular dele, além de ser o último, lá, o iPhone 17, que é o que tem mais segurança, ele tinha uma camada extra para não poder entrar de jeito nenhum. Irmão, se pegar, cara, é um efeito ali dominó de o que vai pegar de político, o que vai pegar de empresário, o que vai pegar de gente, cara. E aí você começa o jogo da memória, que foi a primeira coisa que eu te falei. Você começa a juntar tudo. Aí, em algum momento lá, a história do piloto junta com a história do posto de gasolina, que junto com a história do Banco Master, aí você vai ver, cara, que as coisas se conectam. Então, é exatamente aquela história do quebra-cabeça, você já deve ter montado, né, um quebra-cabeça, você vai montando uma peça, você não tem a menor ideia de qual é a figura final, mas tu vê que essa peça encaixa com essa, aí um cantinho do quebra-cabeça começa a ficar formado, o outro começa a ficar formado, e de repente você olha e fala, caraca, é um castelo, né? É uma paisagem da África, é sei lá, um rio, você consegue ver o que é aquela imagem final.
Mas no começo parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que a vantagem com esse lance que a gente está vendo agora é que a gente ia ver a podridão. Só que é tanta gente grande envolvida nesse caso que no primeiro dia eu falei, eu duvido que isso vá para frente. É isso que eu ia te falar, assim, cara, esse quebra-cabeça é muito grande, velho. É assustador, assim, você pega o piloto do ICL, o piloto do Jatim, que tava com o Beto, trabalhava pro Beto Louco, ele carregava o senador Ciro Nogueira, que carregava também o senador Davi Alcolumbre, e aí depois você vai ver o cara tem ligação com o Banco Master, que a mulher do juiz do STF, que faz o jurídico e um processo judicial só, cobra 130 milhões. Aí parece também que o ministro do governo Lula, o Lewandowski, é o consultor do Banco Master, e tem outras pessoas do governo Lula que também fazem a consultoria do Banco Master. Que isso, velho? Vai fechar Brasília. Aí o que a galera fez? E, olha só, a gente é inimigo, mas apertou para todo mundo. Vamos selar uma paz. E aí tem um acordo tácito, né? Tem que ter um acordo tácito entre os caras, porque os caras falam, pô, sujou para mim, sujou para você, sujou para ele, e agora a gente vai ser inimigo, vai se afundar junto aqui, ou vamos dar um arranjo aqui nessa história? E aí foi selado esse acordão, né, cara? Mas então, foi celebrado esse acordo, então morreu a história? Acabou, bafou, panos quentes? Não, nunca é panos quentes até ter panos quentes, mas cada vez fica mais difícil acontecer uma coisa assim do tamanho que deveria acontecer para um cara que deu um rombo desse nas pessoas, né? E você vê que é o seguinte, quando o Toffoli trouxe a investigação para o STF, o que acontece imediatamente é o seguinte, o inquérito ele é suspenso. Então a Polícia Federal não pode mais investigar. A Polícia Federal não pode mais investigar. E aí, irmão, é isso aí, a Polícia Federal faz um mega... Eu fico imaginando o policial federal, cara. O cara pega, faz o trabalho, o cara, meu irmão, fica 1, 2 anos, porque esse negócio é complicado pra caramba, esse cara tem um monte de holding, tem um monte de esquema pra ninguém saber o que aconteceu. Aí chega lá, porra, no final o cara vai, revela o negócio, pega o cara, prende, 3 dias, pô, vai tudo por água abaixo. Você acredita que foi por esse motivo que o Gilmar Mendes tentou emplacar que impeachment de ministro só seria possível através do PGR e tirar o Senado? Apesar que eu vi que ele retrocedeu nisso hoje, né, não pegou bem, mas foi por isso que ele tentou essa jogada? Proteger os ministros? Eu acho que o medo dele... Aí eu vou te dar minha visão de STF, tá? Tá. Eu acho, no geral, o nosso Supremo, e obviamente, sem querer cometer injustiças, por exemplo, eu acho que o Dino está sendo um ótimo, acima da média dos outros ministros. Eu acho até um ótimo ministro do Supremo. Agora, irmão, o nosso Supremo Tribunal Federal, eu acho ele uma vergonha. Uma vergonha. Eu acho uma casa de lobby, irmão. Eu acho uma casa de lobby. Eu acho que é um Supremo assim que está lá para proteger o patrão, os negócios, a burguesia, o dinheiro. É para isso que existe o nosso Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. E, pô, que acontece? Quando a gente vê a turma, não porque o Supremo entrou e se colocou para defender a democracia. Eu não vejo assim, tá? Eu acho que o Supremo foi lá e se colocou para defender o seu poder. Porque a gente sabe que a maioria dos ministros do Supremo... aliás, colocaria o Fachin também. Eu acho o Fachin um ótimo ministro. Tá? Agora, se você for pegar ali, você vê que quase todos esses ministros, irmão, o que os caras têm de escritório do filho, da mulher, da irmã, do não sei o quê... O Gilmar Mendes que você falou, meu camarada, o que esse cara faz não tem nenhum lugar do planeta que faz o que o Gilmar Mendes faz, cara. O cara pega, ele faz um festival do outro lado do oceano. Para que fazer do outro lado do oceano? Ele faz em Portugal e chama as pessoas do Poder Executivo, os ministros, vice-presidente, etc., as pessoas do Legislativo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não sei o quê, chama os donos dos bancos, os donos das empresas
e os escritórios de advocacia, e todos se reúnem ali tomando vinho. Vamos lembrar que o kit robótica, que o Gilmar Mendes mandou acabar com as provas, rasgar as provas todas lá, arquivar aquele negócio todo e destruir as provas, o kit robótica, cara, o Arthur Lira, 2, 3 meses antes do Gilmar Mendes tomar a decisão, ele estava celebrando o aniversário dele lá em Portugal, no evento do Gilmar Mendes, tomando vinho para a turma toda lá, cara. Não existe nenhum outro lugar do planeta onde, cara, todas as pessoas que têm, em tese, né, interesses conflitantes, porque é claro que é interesse conflitante. Pô, o Supremo está julgando o caso dos bancos, né? Os advogados estão colocando ali no Supremo o interesse deles, muitas vezes contra o interesse da República, etc. Todo mundo junto. Não existe um negócio igual o Gilmar Palusa em nenhum outro lugar do planeta. Não existe. E aí é o seguinte, aí tu vê, e o Gilmar também, tu pega o irmão do Gilmar Mendes, a família do Gilmar Mendes, é tudo milhão, mas muito milhão, dezena de milhão, sei lá, se centena de milhão. Então, cara, o nosso Supremo, ele virou um lugar de lobby, um lugar onde, para o pequeno, ele não tem a menor chance. A gente vê um monte de caso aí, né? O próprio Fux, né, que dizia que aquilo era um absurdo, era o cara que negava habeas corpus para quem roubou, sei lá, 3 chocolates, 4 desodorantes, sei lá o que o cara tinha roubado. Então, esse é o cara que quer dizer que, ele não é justo você punir essas pessoas que quebraram o Brasil inteiro, mas é justo punir o cara que roubou 2 desodorantes, né? E o Fux? O filho dele não tem um monte de negócio? E outra coisa, cara, ali, ministro com coragem para tomar atitude, também são poucos, cara. São poucos, entendeu? Você vê, por exemplo, o Barroso. O Barroso, a galera pressionou com a Magnitsky, meu irmão. Aquele cara que deveria... Pode ser ingenuidade minha, mas eu acho que a partir de um determinado posto que o cara assume, esse negócio para mim tinha que ser igual guerra, irmão. Igual guerra. E na guerra é o seguinte, se tu aceita um determinado posto hierárquico, tu tem que estar disposto a morrer pela luta. Só sai morto. Só sai morto. Ou senão não aceita, cara. Sim. Não aceita, escolhe outra coisa. Agora, o cara chega lá, aí quando o cara ameaça com a Magnitsky, como o cara tem, o filho dele trabalha no escritório de um banco lá em Miami, né, de um dos maiores bancos do Brasil, esses caras, a maioria dos caras do ministro tem negócios, né, a família, porque a Magnitsky pega da família também, com os Estados Unidos, com não sei o quê, aí esses caras falam, não, vou me aposentar. E aí deixa 220 milhões de pessoas na mão para poder ficar tranquilo. Entendeu, cara? Então, assim, eu, sinceramente, que eu vejo uma galera falando, não, porque o Supremo salvou nossa democracia. Não salvou a democracia. Porque se a gente vira um regime ditatorial, a gente vira uma ditadura, alguma coisa assim, o Supremo não tem mais valor nenhum. Acabou para esses caras. Acabou os negócios da família. Acabou o poder deles. Acabou uma questão de sobrevivência. Então, para mim, é muito mais questão de influência do que, enfim, uma questão de proteger a República e o país. Pode ser que eu esteja desiludido, pode ser que eu esteja, enfim, já muito pessimista, mas é o que eu penso. Ô, Edu, você acha que isso que está acontecendo é uma chance que a gente pode ter uma janela de oportunidades de voltar a unir o país? O país que está tão polarizado assim, porque eu vejo que para a direita o STF foi um grande problema, né? Óbvio que em outros assuntos, né? Mas e ao mesmo tempo também a esquerda foi muito agradecida ao STF por proteger a democracia do país, né? Por ter combatido o golpe. Só que agora, ver você, que é um expoente da esquerda, criticar o STF com tanta veemência, assim, falando palavras duras, coerentes, né? Eu vejo que algumas pessoas da direita estão olhando para você e falando assim, pô, velho, esse cara aqui tem razão. Esse cara tá falando o que eu penso também. Você acha que isso pode ser uma oportunidade de voltar a unir o país para combater essa corrupção? Cara, eu não sou muito iludido em relação a isso, não, cara. Infelizmente, tá? Eu gostaria. E acho que, falta na esquerda figuras que tenham a coragem
de criticar o que tem que ser criticado e elogiar também o que tem que ser elogiado. Então, por exemplo, eu adoro ouvir o que o Chavoso fala, adoro ouvir o que o Jones Manuel fala, adoro ouvir o que o Humberto fala, entendeu? O João Carvalho, e aí o que o Glauber fala, entendeu? O que a Sâmia fala, porque são pessoas que têm ali a coragem de criticar coisas que têm que ser criticadas. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Vamos lá. Da esquerda, com muito poder, tá? Com muito poder. O que é muito poder? Estou falando de ministros, estou falando até do presidente da República, mas estou falando também de presidentes de partidos, estou falando de grandes lideranças de partidos. Quantas estão usando as redes para, assim, descer a lenha no Master? Não vi você aí. Vi você. Não, deve ter outras pessoas. Eu vi o Jones também falando. Não, por isso que eu tô falando, das grandes lideranças que estão lá no poder, que estão no poder. No o poder, Jones está aqui, a gente. Os que têm cargo. Quem tem cargo? Eu vi, para ser justo, eu vi a Tabata Amaral falando, o Rodrigo Hollenberg. Cara, eu não vi quase ninguém, irmão. Quase ninguém. Para não dizer ninguém, talvez eu esteja sendo injusto falando. Eu não vi, cara. Por que não estão falando do Master, cara? Que é o maior escândalo das últimas décadas no Brasil. Por quê, cara? Porque a gente sabe por quê, é óbvio, é retórico isso. Entendeu? Eu ia te falar, porque envolveu um cenário tão complexo e tão robusto, e principalmente quando você é um representante. Se a gente vem aqui e fala, se o Jones, que teoricamente é independente, pronuncia sobre isso, já tem um peso. É um risco. De verdade, parabéns, eu admirei sua coragem por falar tão bravamente, mas quem está próximo do jogo, quem está interligado nisso aí, sabe melhor que a gente o que acontece. Quando você se expõe a falar, por exemplo, de um ministro do Supremo, quando você se propõe a falar de uma entidade financeira muito forte, você trabalhou lá dentro, você sabe como funciona, o sepultamento de reputação que pode acontecer. Cara, e quem vive da vida pública, por exemplo, sabe o preço que vai pagar se abrir essa caixa aí ou se abrir a boca para falar. É um erro, porque o representante ele tem que ter o que você falou. Quando você assume alguns cargos, você tem que estar disposto a morrer pela sua convicção, pelo seu posto. E é um acordamento grotesco, né, da grande maioria. É um silenciamento indireto, que a gente sabe que acontece. Apesar de ser colocado sempre como uma defesa da democracia, essa democracia por vezes é relativa, né? Ela vai proteger quem eles querem. Cara, e aí você pergunta, por que esse silêncio? Cara, primeiro, porque ninguém quer comprar uma briga que está vencida. A gente sabe que essa briga é muito difícil de ser vencida, então ninguém vai peitar isso. E segundo, com raras exceções, é porque é um bando de covarde mesmo que está lá por oportunidade. Isso aí é o que eu penso, é a minha opinião. Não, é isso mesmo, cara. E é por interesse, né? E por interesse, claro. Você então, falou ainda mais hoje em dia, cara, com esse lance das emendas secretas, você imagina, cara, que cada deputado tem quase 200 milhões de reais por ano ali nessa confusão, né? Os que têm mais influência. Os que têm menos têm 80, 100. Que depende tem um pedaço que é obrigado a dar, outro pedaço que não é obrigado a dar. Irmão, o cara com 100 prata, 200 prata, o cara tá ali, cara, para poder ter acesso a isso. E alguns até bem intencionados, ajudarem projetos ali na sua região, financiar um hospital, um projeto, sei lá, de cultura, de esporte, etc. Mas, cara, as pessoas todas ali se sentem meio que executores, né? E não legisladores. Não sentem. Porque ali os caras tinham que estar fiscalizando e legislando. Não faz nenhum nem outro, né, cara? Pô, Eduardo, assim, eu queria voltar um pouquinho, que você falou do Daniel Vorcaro, que ele é um emergente aí nesse meio e surge agora, né? Mas é muito comum, e eu acho que é assim que funciona, me explique melhor, que um emergente, quando ele surge, foi uma oportunidade abraçada ou, na maioria das vezes, apadrinhada. Quem que é o padrinho? Quem surge? Quem apresenta o Vorcaro para esse meio? Ele não foi um cara que surgiu, aquele menino prodígio sozinho. Eu acho que a família dele é do ramo imobiliário, lá em Belo Horizonte, se não me engano, tá? E ele começa com esse Banco Master, que era o antigo Banco Máxima,
E aí, cara, enfim, tem alguns eventos que foram fundamentais para eles poderem crescer tão rapidamente desse jeito deles. E alguns deles aconteceram lá na Bahia, né? Com a Credit Sexta, eu esqueci, não lembro o nome direito da instituição, mas é a instituição dos vales ali, do funcionalismo público ali. Tô ligado. E aí o cara consegue um acesso a isso, né? E, obviamente, tendo que participar de licitações e etc. E ali ele começa com essa jogada de empacotar recebíveis e vender recebíveis. Empacotar recebíveis e vender recebíveis. Agora, para você conseguir comprar os recebíveis para empacotar e depois vender e fazer essa máquina girar, você tem que captar dinheiro. Aí ele começa a captar emitindo os CDBs dele a taxas absurdamente altas. E para poder fechar a conta, né, de você captar CDBs numa taxa absurdamente alta, você tem que estar aplicando o seu dinheiro em umas coisas que são muito mais rentáveis. E aí não tem mistério, irmão. Se você capta o... Vamos lá, vamos botar um número aqui para todo mundo entender. O cara pagava 150%, 140%, 150% do CDI no CDB dele. O que é esse negócio de 150% do CDI? O CDI é mais ou menos ali perto da taxa Selic, tá? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Selic é a taxa ali que o governo define na reunião do Copom, que ela é a referência para os bancos emprestarem dinheiro entre si. Quando um banco empresta para outro banco, é um depósito interbancário. Então, vira um CDI, não é isso? Então, 15% ao ano é a Selic, o CDI é perto. 150% do CDI é 22,5% ao ano. Meu irmão, tu imagina o seguinte, o cara pega o dinheiro emprestado a 22,5% ao ano. O cara ganhar dinheiro e tendo que pagar o imposto, etc., esse cara tem que aplicar esse dinheiro pelo menos em 30% ao ano. Pelo menos. Cara, o que tem pagando aí 30% ao ano com pouco risco? Tem nada. Nada. Tem nada. Então, para tu estar baseando toda a tua empresa em coisa que tu tem que pagar, tu tem que receber 30% ao ano, tu tem que estar comprando um monte de coisa mega arriscada. Só que se você compra um monte de coisa mega arriscada, alguma hora a tua casa vai cair. E a dele não caía nunca. Por quê? Porque ele não comprava coisa arriscada, ele comprava coisa que ele já sabia que não ia ter risco. Porque ele já tinha comprado as defesas para os riscos. Entendeu? Então é isso que a galera está descobrindo agora. Como que isso impacta nos outros bancos? Ou não tem? Não tem. Um impacto direto em outras... Não, mas isso é uma boa pergunta tua, cara. Porque é o seguinte, tem impacto nos outros bancos, né? Primeiro porque todo o investidor, o pequeno investidor, o poupador, etc., ele fica machucado, ele fica receoso e todo mundo paga um pouco do preço disso. Impacta o fundo garantidor de crédito, que é um fundo privado que os bancos põem dinheiro. É óbvio, é um dinheiro que é nosso, né? Que toda aplicação que a gente faz, eles tiram um dinheirinho ali. Mas o dinheiro era nosso. Quando está no FGC é dos bancos, não é mais nosso. Então já é um dinheiro que é dos bancos depositado lá. Mas aí, cara, tem uma outra questão que é o que a gente tinha que falar, que é o seguinte, cara. Você pega a XP. A XP, tu liga a televisão, tu vai ver a propaganda lá do Rodrigo Santoro com o cartão Legacy, o banco que pensa em você, o banco etc e tal. Aí tem uma outra propaganda que aparecem vários consultores de investimento, aí eles fazem questão de botar um homem e uma mulher, um preto e um branco, para mostrar que eles têm diversidade, etc., cuidando de você, etc. Pois bem, esses caras, eles venderam mais de 20 bilhões de reais em CDB do Master. Eles venderam mais de 20 bilhões de reais. Agora, onde é que está a propaganda na televisão falando o seguinte, XP, a corretora te colocou na roubada. XP, a corretora que vendeu mais de 20 bilhões. Não tem essa propaganda. Você viu a Globo fazendo alguma matéria sobre a XP? Zero. Né? Será que tem alguma coisa a ver com a XP fazer um monte de propaganda na Globo? Será que tem alguma coisa a ver com o Banco Master patrocinar quadros no programa do Luciano Huck? É claro que tem, cara. É claro que tem. Entendeu, cara? Então, cara, enfim, estou falando
Estou falando o que vocês já sabem, mas Tá o jogo bom, tá bom, tá bom. Mas, assim, para mim entender uma outra parte. O banco, no caso, o Master, ele ia ser. Acho que o Banco de Brasília estava negociando com ele. Era uma operação. A gente nunca vai saber exatamente o que era a operação. Primeiro, que está tudo em sigilo agora, né? Então, estão dificultando a gente saber. Mas, aparentemente, essa operação era para fazer o seguinte: tem uma pirueta nessa operação, que é o seguinte. O que o Master fazia? Ele emitia esses CDBs e comprava um monte de ativo, ou, isso é o que as investigações estão dizendo até agora, ou fraudulento, ou seja, que não existiam. Então, é um direito de receber de uma coisa que não existe, que você não vai receber nunca. Sim. Mas você bota lá que é um direito para receber, né? Ou precatórios, ou várias outras coisas, tá? Então, você vai aumentando o que você tem, ou o que você tem direito de receber, né? E aumentando também o que você deve. Isso é o que a gente diz inflar balanço. Porque se aumenta o seu passivo, aumenta o seu ativo. E aí, o que acontece? Quando você aumenta muito os seus ativos, quem te compra vai pagar um múltiplo desses ativos, né? Então, se o seu ativo ele já está inflado artificialmente, o cara vai pagar um número de vezes aquilo que você tem inflado artificialmente, o cara vai pagar uma fortuna e ele vai ficar com a bronca. Ele vai ficar com a bronca. O que ele ia fazer com o Master? O BRB ia comprar, ia levar esse lixo todo, e quem ia perder dinheiro ia ser a turma ali que está investida no BRB, se elas tivessem algum produto que contivesse, ou o contribuinte, né? Porque a gente está falando de um banco que é dinheiro público, essa história, né? Então, o BRB é dinheiro do morador lá do Distrito Federal, que tem que arcar com esse, no final das contas, é ele que está arcando. Só que o Vorcaro ia fazer isso e ia continuar com uma participação ainda ali. Então, eu acho que a ideia dele era continuar sócio do banco, que se precisasse de alguma coisa ia ter injeção e realizar esse lucro bilionário em cima de um monte de ativo fraudulento, mantendo ainda um certo controle sobre uma instituição financeira muito maior, né? Cara, essa foi uma das melhores propostas, porque antes o banco teve outra proposta que eu acho que era do BTG, que ia pagar R$1 por isso tudo, não era? Tinha uma parada assim. R$1, eu até gravei vídeo sobre isso na época, mas essa proposta a BTG já desmentiu, mas a gente não sabe se desmentiu também para poder não se meter no rolo. Enfim, a verdade é que rolo com certeza era esse com o BRB. E não sei se a BTG ia pagar o que quer que fosse por esse negócio. Acho que não ia pagar nada, porque, meu irmão, eu acho que os caras são bobos sabendo que ia entrar num negócio cheio de fria. Sim, sim. Então, o banco, na verdade, ele foi liquidado extrajudicialmente, não é isso? Ele foi... Cara, não sei. O Banco Master. Não ele teria que ser judicial isso aí? Não, o BC que interviu e mandou liquidar ali os ativos do Banco Master. Mas eu não sei se foi extrajudicial, não sei. O que eu não sei, eu aprendi a falar uma coisa na vida, que é o seguinte: o que eu não sei, eu falo não sei. Não falo. É porque quando você pega, pelo que eu entendi, é exatamente sobre isso. Quando você pega essa liquidação extrajudicial, eles vão pegar, por exemplo, o que o banco tem ali, como se fosse uma negociação, não é judicial, né? E como se fosse para amortizar. Mas se ele tem só bilhões de dívidas ali, não tem nada de real. O que acontece é o seguinte: você tem, primeiro, que o dono de instituição financeira responde com o seu próprio patrimônio. Então, todo mundo que é sócio de instituição financeira é obrigado a responder com o seu próprio patrimônio. Então, você tem uma ordem ali de liquidação dos ativos do banco e, se for necessário, dos donos do banco. E aí a ordem de liquidação desse patrimônio, eu não sei exatamente qual é, mas você vai liquidando esses patrimônios, né? Um interventor faz isso, e aí você vai pagando também os credores numa ordem, que vai desde as dívidas sêniores até as dívidas subordinadas, até no final as pessoas que, enfim, têm ali alguma participação societária no banco. As ações são as últimas a serem pagas, né? Então, quando o Silvio Santos pagou aquela dívida do banco que ele tinha criado, ele não tinha como escapar.
Não, é isso mesmo. Mas aí que tá. Não tinha como escapar se executarem o cara. Aí tu entra na justiça. O cara começa a defender. Você tem uns pulos do Aí, gato ainda. Não, sempre tem. Pulo do gato você sempre tem, meu irmão. Ô, Edu, tem ligação da Operação Carbono Oculto, da Refit e do Banco Master, né? Tem uma ligação. E parece que tá tudo ligado com o PCC ainda por cima, né? Mas por isso que soltaram o Marcola, então, mano? Soltaram ele. Mas é engraçado, não, cara. né? Assim, eu tô falando que é engraçado. Respirou hoje, né? Mas você já percebeu É triste. que tá tudo acontecendo ao mesmo triste. tempo? Se tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, não é coincidência, cara. Não é coincidência, entendeu? A gente tá vendo todas essas notícias. Notícia da Carbono Oculto, que é dos postos de gasolina, do negócio da REAG, o negócio que você falou do Marcola, o negócio da Refit, o negócio do piloto, tudo aconteceu, o negócio que apareceu do Banco Master, e no final das contas sempre tem aquela reportagem que a gente vê que conecta a Refit com, sei lá, com REAG, com Master, com Carbono Oculto, com isso, com aquilo, e aí você fala, caramba, tem vasos comunicantes, mas é claro que tem vasos comunicantes. Agora, para a gente descobrir os vasos comunicantes, a Polícia Federal tem que trabalhar. Ela não pode trabalhar. Ela não pode investigar. Ela está proibida de investigar o caso Master agora. Proibida. Quem é responsável por isso? Ministro Dias Toffoli, que colocou em sigilo e puxou para o Supremo Tribunal Federal. Automaticamente, ele é suspenso para poderem ser definidas as competências, entendeu? Você acredita que o MBL tem relação com isso daí também? Porque o Beraldo, ele fazia um trabalho para os caras da Refit. Né? Tem festa dos integrantes, tem foto dos integrantes do MBL em festa da Refit também. Cara, você acha que pode relacionar essa galera? Eu não me surpreenderia em nada, mas como eu não tenho nenhuma informação, e sinceramente, eu acompanho muito, para não dizer nada, o MBL, não tenho nenhuma rede social, não ouço nada que os caras falam, até deveria, né? Mas, pô, meu irmão, meu intestino tem limite, entendeu, cara? Então, eu não tenho... Realmente não tenho intestino para isso, não. Ô, Edu, antes da gente realizar esse episódio também, tinha uma galera pedindo para te perguntar, e eu acho que é até uma baita oportunidade, de um advogado do ICL que trabalhava pro Vorcaro também. Isso rolou? Tem um advogado do ICL que trabalhou pro dono do Banco Master? Não é verdade isso. A gente, quando foi atacado, né, pelo Lira, pela galera lá de Brasília, a gente resolveu criar um conselho de defesa para aqueles casos e a gente chamou Rafael Valim e o Valfrido Vardi para serem nossos consultores no Conselho de Defesa do ICL. Nunca atuaram em nenhum contrato para o ICL, nunca foram advogados de nenhuma causa do ICL. Mentira, não foi no caso do Lira, não. Foi no caso da Fatal Models, que os caras pararam o caminhão em frente ao ICL e saíram fotografando todo mundo do ICL, mandaram um saco preto com o meu nome em cima quando a gente fez aquela denúncia da Fatal Models. Então, a gente criou... eu estava recebendo ali ameaça de morte, né? Eu fui na polícia e fiz o BO e tudo de ameaça. E aí a gente chamou eles para serem nossos consultores ali no Conselho de Defesa, mas nunca atuaram em nenhum caso do ICL. E aí, sinceramente, é o seguinte, se algum advogado nosso do ICL atuar num outro caso, isso não quer dizer nada normal, em relação né? ao ICL, normal. né? Mas por acaso, eles nunca atuaram em nenhum caso defendendo o ICL. Aqui na região, como é uma cidade pequena, né, os melhores advogados atuam em Advogado vários é advogado, casos, né? Advogado é advogado. Eu tenho medo de colocar nessas proporções, porque aí de repente fica também normal, sei lá, a mulher de um ministro está atuando num caso desses. Não, mas, meu irmão... acho que as pontas se interligam em algum momento. Não estou falando que o ICL já teve alguma complicação, mas quando a gente começa a analisar por esse prisma, a gente assume uma obscuridade, sei lá, uma oportunidade de falar, pô, é normal, o advogado, né? Tá não, mas aí que tá, vamos lá. Mas vamos lá, boa pergunta. Eu gosto de ser provocado assim. Vamos lá. No caso da mulher do Alexandre de Moraes, o cara dá para a mulher do Alexandre de Moraes 126 milhões de reais. E o cara tem vários casos
no Supremo Tribunal Federal. Ele não conseguiu dar os 126 milhões de reais para a mulher do Alexandre de Moraes, né? Vamos lá. Se eu, Eduardo, der dinheiro para um advogado, nesse caso, a gente não deu dinheiro para esse advogado, a gente nunca pagou nada para esse advogado, mas se eu der dinheiro para um advogado, esse advogado, se ele não é parente de nenhum cara que está julgando um caso meu, esse cara não tem como interferir em nenhum caso meu. Por isso que eu estou falando que é completamente diferente. Nesse caso, não tem conflito de interesse, que é o seguinte: se eu pago para um advogado e esse advogado defende um traficante de drogas, por exemplo, é impossível tu colocar uma relação minha com esse traficante de drogas. Esse traficante de droga não atua no meu caso, ele não defende o meu caso, ele é um outro cliente. No caso da mulher do Alexandre de Moraes, você não tem dois clientes. Você tem um cliente, uma banca e o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, se eu, Eduardo, contratar um escritório do filho do Fux, se eu, Eduardo, contratar um escritório da família do Toffoli, se eu, Eduardo, contratar o escritório da família do Gilmar Mendes, aí tem um conflito de interesse. Sim. Aí tem um conflito de interesse. Agora, se eu contrato um escritório de advogado, eu não posso exigir que esse cara não tenha nenhum outro caso. Ele tem outros casos, né? E eu nem sei quais são os casos que o escritório de advogado que eu tenho que ele atua. Eu não tenho nem como saber. Ô, Edu, você acha que dá pra fazer alguma coisa pra derrubar esse sigilo aí que o Toffoli colocou? Boa. Cara, não sei. Tá. Aí entra a Ir pra parte rua, jurídica. Não, isso sim. Mobilizar, né? sim. Cobrar os sim. parlamentares, dá pra fazer isso que eu algo? ia falar. Não, isso eu acho que a gente tem que ficar domingo, tem que estar todo mundo nas ruas, cara. Eu tenho medo, Robertinho, sabe do que eu tenho medo? Porque, assim, a direita, eu vejo que ela tomou conta de um discurso que, tipo, a pauta da direita pro ano que vem é impeachment de ministro do Supremo. Ó, vamos colocar um Senado mais à direita pra gente poder colocar impeachment em ministro do Supremo. E com tudo isso que tá acontecendo, eu não duvido que o ano que vem a gente tenha um Senado totalmente à direita. Então, assim, se a esquerda não acordar logo com isso... Não, você está perfeito. E você falou o ponto que é o mais importante para mim, que é o seguinte: a esquerda tem que acordar para isso. Por que é importante isso que você falou? Porque, irmão, é o seguinte: se a esquerda quiser defender o Supremo, dizendo que no Supremo não tem lobby, não tem tráfico de influência, etc., a esquerda está errada, porque tem, e todo mundo sabe que tem. Aí a direita que está falando isso, mas está falando isso para colocar o Supremo dela e ter mais tráfico de influência ainda, porque veja quem eles colocaram. Eles colocaram Nunes Marques, que voou no dono do Tigrinho, no jatinho do dono do Tigrinho, para participar da festa lá na Grécia, no iate do cara do dono do Tigrinho. Entendeu? Eles colocaram lá aquele que é evangélico, terrivelmente evangélico, que nos casos lá que ele estava falando, coloca negócio de Deus, etc., na decisão jurídica. Então, o ponto é o seguinte, irmão, a direita, ela fala que o nosso STF, ela fala uma verdade, que o nosso STF é uma vergonha, mas ela quer colocar o STF dela para ser a vergonha dela. O que a gente na esquerda tem que falar é o seguinte: irmão, esse negócio é uma vergonha, uma imoralidade, e a gente está lutando pela moralidade dessa história. A gente está lutando... Esse cara tem que ter um código de conduta que o Fachin está tentando colocar agora, e os ministros estão indo para cima do Fachin nos bastidores. Tem que ter um código de conduta, entendeu? Tem que pegar o que o ministro fez de errado, e isso é verdade. Agora, se o ministro fez coisa errada, se por algum acaso algum ministro se beneficiou de uma maneira ilegal, ele não tem que ser punido? Claro que Esse tem, cara, se precisar ser preso, ele não tem que ser preso? Claro que Porque tem. A a punição tem que ser até maior, pô. Não, Eu também nesse acho. Maior. caso tem que ser Agora, exemplar, mano. Tem que ser... Se a esquerda não tiver a coragem de enfrentar isso, a direita, ela vai de novo ganhar força, porque ela vai falar o que está todo mundo vendo. Não precisa ser inteligente, meu irmão. Não precisa estar vendo, não precisa fazer análise política, não precisa ter lido nenhum tipo de livro mais sofisticado para saber que o nosso Supremo é um grande lugar de lobby, entendeu? Para saber que o nosso centrão é fisiológico, que os deputados estão lá só para fazer negócio.
para entender que as emendas PIX são uma barbaridade, entendeu? Não precisa, não precisa. Agora, se a gente quiser esconder isso, não, porque se a gente falar isso, a gente está ferrado, porque os caras já ajudaram a gente, eles salvaram a democracia, então não podemos falar dele. Não pode falar mal de nada que o governo faz. Eu falo, quando tem que criticar, eu falei, esse negócio que o governo fez do Ministério da Fazenda e etc., de legalizar as bets e dizer que agora estamos enfrentando, que estamos taxando as bets, é um absurdo esse negócio. Porque agora arrecadamos 10 bi com as bets e a galera perdeu 40 bi. Atacou Ninguém falou o bolso do pobre, como né? se a gente tivesse ganho 10 bi. A gente roubou 40 bi dos pobres, 30 bi foram mandar para fora do país para os donos dessas empresas e 10 bi entraram para o governo, que vai passar na máquina toda e vai voltar 2 bi, sei lá quanto, em programa para os pobres. Então os pobres perderam 40, ganharam 2. Olha como está funcionando agora. Pelo amor de Deus, está funcionando coisa nenhuma. Então, assim, tem que criticar quando tem que criticar. Agora, se nós da esquerda tivermos medo de criticar, aí, cara, é o seguinte, a direita vai só cada vez ficar maior, porque o que ela vai apontar, ela está certa no que ela aponta. Ela está errada nos caras que ela quer colocar para resolver esse problema. Mas quando ela diz que a gente tem um problema de corrupção, a solução só não é colocar Bolsonaro, Ricardo Salles, o pastor Milton não sei o quê, entendeu? A solução não é essa. Tu vai botar uns caras para roubar mais dinheiro ainda. Uhum. Então, mas quem vai propor esse nome desse cara que não vai entrar para fazer o lobby? Entendendo que, pelo que a gente percebe aqui hoje, o lobby ele é geral. Qualquer indicação que chegue ali, independente de esquerda ou direita, Eduardo, me desculpa, é a indicação de um senhor só. Não, mas assim, as pessoas acham que eu tenho solução para tudo. Eu não tenho solução para isso, não. Você é bom, você é não, bom. Mas é porque, você você conseguiu. Eu não tenho solução para isso, não. Acho que até pelo por menos competência. Você sabe de todo mundo. Por véio. competência, chegar e conhecer pessoas que realmente, você demonstra hoje que em você dia, tem os um presidentes, caráter, um moral. Os presidentes colocam no Supremo as pessoas que depois vão poder defender elas. É isso que os presidentes fazem. Mas não tem um Eduardo aí que não seja você, que com vontade de fazer a diferença, sabe? Incorruptível, vamos pensar assim. Isso é outro erro que eu acho que as pessoas têm, de achar que, pega o Eduardo, pega o Jones Manuel, pega o fulano de tal, não sei o quê, vai virar presidente, vai resolver. Não é assim que se resolve país nenhum. E é um erro achar que a gente vai ter um Messias, um salvador da pátria ou não sei o quê. Foi assim que o Bolsonaro foi eleito na direita. A gente tem que ter, cara, força nesses movimentos que unem as pessoas. Então, por exemplo, o MST é um exemplo dessa história, né? E você tem, cara, antigamente eram os sindicatos que foram completamente... Não adianta achar que vai ser os sindicatos hoje. Óbvio, eles têm que ter essa participação, etc., mas eles são muito menores do que eram antigamente. A lógica econômica mudou, a lógica das relações de trabalho mudou. Mas são os trabalhadores. São os trabalhadores. Agora, como que esses trabalhadores eles vão estar reunidos? Como que as pessoas que sofrem esses desmandos todos, elas vão estar, assim, donas desse poder político, donas dessa capacidade de tomar decisões para mudar essa lógica toda do que você está falando? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E eu estava vendo os comentários, não é fazendo uma super live, vamos fazer uma super live, nós e 4 canais juntos, resolveu o problema. Não é assim, gente. É uma coisa que tem que ser estruturada, organizada, e é um processo quase que histórico. Então é o seguinte, quando eu falo o seguinte, eu não quero ser candidato a nada, porque eu acho que o ICL, do jeito que a gente está fazendo, ele pode se tornar uma plataforma de aglutinação, uma das que vai ser necessária, plataformas de aglutinação, uma comunidade grande que tem poder de convocação, que tem poder de passar ideias para muita gente em pouco tempo e colocar as pessoas apontando para o mesmo lugar. E é isso que a gente precisa hoje em dia, sabe? A gente precisa de um poder coletivo muito grande. Achar que uma pessoa vai resolver esse negócio, cara, eu acho que é cair... O pessoal já estava achando que o Alexandre de Moraes ia resolver. Tinha virado herói de parte da esquerda, parece surreal, né? O ministro que o Temer colocou no Supremo tinha virado o herói de parte da esquerda. Tem hoje em dia, quando eu critico o contrato da esposa do Alexandre de Moraes,
Tem um monte de gente da esquerda que fala que absurdo, o Moraes que salvou a democracia, não sei o quê. E tinha gente já elegendo ele, já querendo que ele fosse candidato à presidência da República. O Moraes. Caraca, entendeu? moleque. O Bolsonaro queria que ele fosse vice dele. Falou lá. Ô, Eduardo, assim, isso, eu né, mano? entendo que a coletividade ela é importantíssima, se organizar é muito importante, mas a gente precisa de outras lideranças. ferramentas. A Lógico. gente precisa de ferramentas, a gente precisa de partido, né? A gente Isso. precisa de vários partido forte. Você já pensou usar o ICL para montar um partido? Não, nunca pensei. Nunca pensei. Seria uma oportunidade aí, hein? Com tanto contato, com tantos membros filiados aí, dá para você usar isso. Ia gerar um desgaste maior ainda, não? Cara, Porque é você porque aí ia eu, tá eu acho. enfrentando Uma coisa que eu um aprendi outro- na vida é o seguinte, cara: você tem que ter, assim, um lugar que você está apontando e tem que fazer aquilo muito bem feito. Que já é difícil você conseguir se destacar no negócio que você está fazendo. Todo mundo tenta quebrar tua perna, te desviar do negócio, tem competição, tudo que você faz tem um monte de competição. Agora, se a gente quer ser ao mesmo tempo uma comunidade enorme, integrada, que vai estar acessando informação, entretenimento, etc. E a gente quer ser isso, e quer ser um partido político, e quer ser não sei o quê, a gente no final não vai ser nada direito. Entendeu? Então, se a gente quiser ser um partido político, a gente tem que esquecer o que a gente está fazendo e virar um partido político. E não é isso que a gente quer, entendeu? Hoje, porque eu acho que o que a gente está fazendo é uma contribuição enorme. Podem surgir partidos políticos dentro da esquerda que podem encontrar no ICL uma plataforma para poderem falar para milhões de pessoas. O ICL nunca, porque isso é um dos pilares do ICL, ele nunca vai ser, né, um instrumento de um partido político. Ele é independente de qualquer partido político. Mas ele é um canal para que novas ideias, novas lideranças e novos partidos possam se apresentar para muita gente. Vou te dar um exemplo. O Leonardo Péricles, né, da UP. Da UP. Sim. Da UP. Irmão, ele consegue espaço para falar na Globo? Não. Ele consegue espaço para falar no SBT? Ele não consegue. No ICL ele consegue. No ICL ele consegue. Já foi em debate, a gente já fez uma campanha para fazer uma arrecadação para construir um centro comunitário ali em Belo Horizonte, né? Dentro de 7 ocupações, assim, o negócio está ficando pronto até agora. Então, eu acho, cara, que, assim, olha como o ICL está ajudando, né, a unidade popular a ficar conhecida, a poder expor suas ideias. A gente fez um evento esse ano, Despertar, 4.000 pessoas presencialmente no Vibra Hall. O Jones Manuel foi dar uma palestra, o Léo Péricles foi dar uma palestra, o Renato Freitas, no ano passado, foi dar uma palestra. Renato Freitas várias vezes já foi no ICL. Então, acho que isso que a gente tem que ser, entendeu, cara? Tem que ser uma plataforma para chegar em muita gente. E o que a gente vai fazer nos próximos 12 meses vai fazer, assim, muita gente do outro campo aí chorar, cara. Vai ter gente que vai chorar na cama, porque a gente vai fazer um negócio muito grande nos próximos 12 meses e que vai fazer o ICL chegar em muito mais gente do que vocês jamais imaginaram. Vai superar o que já foi feito? Muito, vai fazer algo maior do que aquele lançamento que você maior. fez? Muito maior. Muito Não é maior. possível, velho. Não é As possível. pessoas não têm ideia do que a gente vai fazer no ano que vem. Se Deus quiser, no primeiro semestre ainda. Você tem um lançamento para fazer domingo agora, não tem? Alguma coisa assim? Então, isso é após, né? A gente vai lançar... Na verdade, lançar não. Essa é a nova turma que começa em 2026. Fala aí que eu vou deixar um link aqui pra galera que Não, tá essa é acompanhando animal. aí, ó. Essa, vai fazer cara, merchan? Vai Vou dar fazer merchan? Vai dar Tem um merchan link aqui, aí. pô? Tem um link Ué, na descrição mas aí essa pra aí, galera. mano? Essa eu vou te falar. Né? Sabe quantas pessoas tiveram a primeira turma de 2025? Mais de 5.000 pessoas. A maior turma de pós-graduação do Brasil. Essa turma tem Marilena Chauí, tem o Gessé, tem o Ladislau Dalbor, tem o Muniz Sodré, tem a Maria Ribeiro. Cara, tem, assim, os maiores professores e professoras do Brasil, e ele chama Repensando o Brasil. Então, ele pega a parte de história, de filosofia, de política e de economia e pega e repensa o Brasil desde o começo, né? Então, essa aposta teve essas mais de 5.000 pessoas, foi um sucesso estrondoso, elas estão se formando agora. A gente vai até fazer um livro, uma publicação
as teses, né, dessas pessoas que estão se formando, obviamente, de algumas que a gente vai selecionar, e a nova pós, ela começa no comecinho de 2026, acho que fevereiro, mas as inscrições vão abrir agora nesse domingo. E a gente vai apresentar os novos professores, um deles é o João César de Castro Rocha, né? E tem outros professores que a gente vai anunciar, tem outras novidades também, e é aquele esquema do brasileiro e da brasileira poderem se formar numa pós, porque pós-graduação é de rico no Brasil. Quando quem não é classe média quer fazer uma pós-graduação, vai fazer uma pós-graduação só com um professor que nunca ouviu falar na vida, de uma instituição que não tem o menor prestígio, e só para poder dizer que teve o diploma ali. O que a gente fez no ICL? A gente fez uma parceria com a FESP, que é onde estudou Darcy Ribeiro, Luiz Erundina, Florestan Fernandes, enfim, alguns dos maiores nomes do nosso país. E aí o diploma é da FESP, junto com o ICL, né? Então o diploma de pós-graduação de uma das principais universidades, uma das principais faculdades do Brasil, e como é que se diz? Por um preço, cara, que é assim, mais barato que um curso de inglês para as pessoas fazerem. E detalhe, isso ninguém nunca viu, que a gente lançou no passado. Por isso teve 5 mil pessoas que se inscreveram no ano passado. Todo o material didático, incluído para as pessoas não terem que pagar nada além daquele valor que é mais baixo que fazer um curso de inglês, para poder se formar com pós-graduação, tendo aula com Marilena Chauí, com Gessé, com essa turma toda, entendeu? Caramba. Então, vai ser lançado domingo. Quem quiser se inscrever, cara, tem até um link que a gente fez para vocês, para as pessoas que vierem daqui. icl.com.br eu acho que é 3 Irmãos, não é isso? Vou deixar fixo no primeiro comentário e fixo na descrição aí para vocês também. É só clicar nesse link. Falando das parcerias que o ICL tem, né, essas oportunidades de formação, quem passa pelo ICL também tem algum programa, sei lá, de facilitação para o primeiro emprego, ou parceria com algumas empresas, para você já conseguir, depois que você tenha a graduação, conseguir exercer? A gente fez nessa pós, o site vai ter um instrumento de busca por estado para as empresas poderem ver quem se formou naquela nossa pós. Isso já tem. Agora, uma coisa que eu estou tentando já fazer há mais de 2 anos, né? Já avancei, mas é complicado, porque quando fizer eu quero fazer direito, fazer assim um pool de empresas que não necessariamente sejam empresas de esquerda, mas empresas que tenham assim uma reputação que não seja de lojas americanas, de Vale, etc., para essas empresas oferecerem vagas dentro da comunidade de cursos do ICL, para as pessoas poderem ter esse ciclo completo ali, de empregabilidade também. Não é fácil, né, cara? As pessoas têm um monte de ideia, né? O problema é que, assim, ideia, irmão, eu tenho um monte também. Agora, na hora que tu pega a ideia, para transformar ela num negócio que vira um site, um botão, uma pessoa que atende, um negócio que acontece, cara, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. É outra história, né? Ô, Edu, você teve recente na China, né? Tive, e meu irmão... Inclusive, o 3 Irmãos vai pra China em janeiro. Eu e o Robertinho, vamos levar o comandante Robson Farinazo, vamos encontrar com o Felipe Durante lá. Se você quiser ir com 3 Irmãos, tem um QR Code na tela aí também. Acessa, chama a Fabi que ela vai te passar os valores e você pode ir com a gente pra China no Não ano só que vem. com a gente, até porque a gente vai estar lá, vocês vão entender o bastidor, o que acontece na nossa vida real aqui. E já que você tá aí, já compartilha e dá um like. Eu tô achando que tem pouca gente nessa live, que ela foi muito importante. Então já dá like pra aumentar essa galera. E sim, lá na China a gente vai conhecer tudo que tem. E, porra, dos que estão indo lá, eu acho que os mais menininhos, os mais bobinhos é a gente mesmo, viu? Qual que foi sua percepção de China, Edu? O que você pode falar pra gente aí? Cara, a gente vai lançar um documentário, acho que em março ou abril, que é o terceiro da trilogia que a gente fechou. Vai para Cuba, Eduardo, vai para Argentina, Carajo, e vai para a China, né, agora. E foi, assim, eu não vou dar detalhes ainda, porque ele tem uma pegada de um tema que é um dos temas mais importantes da atualidade. Mas a gente conversou lá com executivos das principais empresas da China, conversou com lideranças políticas lá da China, com pessoas nas ruas também, e fomos acompanhados por uma das âncoras de economia lá da China, então ela conhecia muita gente, falou para a gente bastante sobre a questão lá da China, e vou te falar o seguinte, a percepção que eu tive, cara, é que eu tinha pousado em outro planeta,
Primeiro que é o seguinte, fisicamente é um lugar onde as pessoas são todas muito diferentes da gente. Então isso é uma coisa que já parece que, mas é muito diferente. Então, por exemplo, a gente visitava um museu, a escola das crianças estavam visitando, a gente chegava, juntava 50 crianças para pedir autógrafo. Para a Juliana, minha esposa, para mim, para o Felipe Durante, para a gente pedir autógrafo, porque é um lance. Você não entende nenhuma palavra. Nenhuma. Porque você vai para os Estados Unidos, banana é banana, né? Bananinha, né? Que está lá nos Estados Unidos. Mas na China não tem nenhum. Não tem nada, nenhuma palavra que seja igual. E, meu irmão, os caras vivem num outro patamar civilizatório já hoje em dia. Então, assim, você está andando nas ruas, tem 20 mil pessoas andando na avenida, que é gigante, para um lado, para o outro, onde não passa carro ali, sei lá, em Xangai, você não vê um papel na rua. E você vê o negócio do robô, etc., está integrado na vida de todo mundo. Assim, na praça, você tá e você pede uma pizza, a pizza chega com drone para você. Os carros que você pega são todos carros híbridos ou elétricos, num patamar que a gente não imagina. As construções, os museus, os centros cívicos e etc., tem uma arquitetura maravilhosa, as pessoas são super educadas, todo mundo é prestativo, quer ajudar. Então, cara, assim, parece que você chegou em outro planeta. Eu sou um cara muito pessimista com o mundo. Muito pessimista com o mundo. Eu acho que a chance do mundo ir para o vinagre mesmo, assim, Armagedon, caos total, meu irmão, é muito maior do que dá certo. Tá? E sempre falei isso, mas você é pessimista, não sei o quê. Eu sou pessimista, mas estou tentando fazer o que eu posso. Meu irmão, estou com ICL, estou metendo a cara, denuncio um monte de gente, sofro um monte de ameaça de morte, ando com segurança, minha vida é um caos. Estou tentando, mas olhando para os fatos, eu sou pessimista para o mundo. Né? O clima virando, Trump no poder, entrando em guerra agora com a América do Sul e a América Central, a Europa, meu irmão, falida, tendo que arranjar uma solução, Israel destruindo Gaza, a galera continua sem olhar para nenhum país na África, um monte de conflito acontecendo que a galera nem se importa. Meu irmão, o mundo assim, está indo para o saco, está indo para o vinagre. Cara, eu voltei da China com uma mini ponta de esperança, irmão. Caramba. Eu voltei, porque assim, é impressionante, cara. É impressionante, cara. Olha que legal, eu tô vendo nos comentários ali, ó. Para confirmar o Edu, Helena, eu tô vendo ali, ó. Sou uma das pós-graduandas da primeira turma do ICL, plenamente satisfeita com o conteúdo e professores como Muniz Sodré, Renato Janine Ribeiro. Meu irmão, a galera tá alucinada com o Muniz Sodré. Parece que o cara é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno, mas como professor, assim, as pessoas estão maravilhadas, cara. Edu, obrigado, cara. Obrigado pelo papo, assim. O pessoal tá pedindo aqui para depois você vir em presencial, fazer um episódio você e o Cobori junto, né? Então, assim, eu acho que se você estiver disponível, quando a gente vem em São Paulo, vai ser um prazer receber você presencialmente e trocar uma ideia massa, assim. Mas obrigado. Vambora e parabéns novamente aí pelo programa de vocês, cara. Pô, valeu. Quem quiser acompanhar o ICL aí, tem um... Como que a gente faz para entrar pro ICL? Tem um site, uma plataforma? Tem, cara. Antes só responder, que eu vi que teve alguém que mandou um superchat aqui, perguntando se nessa pós-graduação tem um mecanismo para as pessoas se comunicarem. E tem, tá? A gente fez como se fosse uma rede social que é só para os alunos, então eles não só... Eles têm ali um ponto de encontro, mas os professores entram, tem fóruns de discussão sobre vários assuntos diferentes, as pessoas podem postar as coisas todas, então é uma preocupação nossa. Agora, para o ICL, quem tiver interesse, é só entrar em icl.com.br. Simples assim. Show de bola. E tem uma rede social tua também, né, Edu? Tem uma... Tem Eduardo Moreira, né? Eu acho que é Eduardo Moreira Real no Instagram. Não estava aparecendo ontem, né? Anteontem, mas... Shadowban não pode nem falar mais, mano. É foto, igual a gente. Nós também tá. Bem-vindo ao mundo do Shadowban. Bom, comentem aí o que vocês acharam do episódio também. Se inscrevam no canal. A gente vai compartilhar a agenda da semana que vem no Instagram. Então já vai lá no Instagram do Três Irmãos também acompanhar. E até semana que vem.
Obrigadão, viu, Bicho Edu? pegando, abraço valeu, pra você, Eduardo. irmão. Valeu, brigadão mesmo. Valeu, patrãozinho. Flui. Fui.